Estou novamente aqui no canal com o pastor Maninho, já está todo sorridente ali, todo alegre, estava tomando chimarrão, eu precisei falar para ele parar um pouco, senão ele vai ter que parar, tá do outro lado, esse lado aí mesmo, senão ele vai ter que parar para correr lá no banheiro. Eu falei, então espera aí, segura o chimarrão e a gente vai conversando aqui. Eu estou muito feliz porque ele aceitou o desafio de retornar. E aí eu brinco, eu não sei quem é mais louco, eu de convidar ele para retornar ou ele de aceitar o convite para vir no canal aqui, que a gente só fala besteira aqui, né? Mas eu estou muito feliz, feliz de ter conhecido ele no passado, feliz de ter conversado com ele nos bastidores, a gente já trocou bastante ideias já. E hoje aqui nos bastidores também eu já percebi que ele vai trazer um assunto bastante pertinente aqui para a igreja. Então, assim, hoje é um momento também de alegria por o retorno de uma pessoa que eu conheci neste canal. E a gente está alcançando amizades, alcançando vínculos, conhecendo pessoas da nossa família de outros lugares. Então, a princípio, estou muito feliz. E, como eu já disse, ele está retornando, é porque ele já veio. Aí você fala, pera um pouquinho, mas se ele já veio, vem aonde? Quem é esse cara? Vamos fazer o seguinte, eu não vou falar a bio dele aqui agora, eu vou fazer o seguinte, tá vendo onde eu estou apontando aqui, ó? Eu vou deixar um card aqui, e esse card vai direcionar você para a entrevista que ele veio, que ele fez, que ele respondeu 8 perguntas, a pergunta surpresa, fez um jogo rápido com a gente aqui, a gente conversou bastante, então ficou curioso mesmo? Quem é esse cara aqui? Aí você vai lá na entrevista, assiste lá, pelo menos a bio dele, volta aqui, ou assiste tudo lá, volta aqui, não importa. Tá? O importante é que você veja aquela entrevista, veja isso aqui também. Mas, muito obrigado, Maninho, por ter voltado aqui e agradeço de coração, cara, por apoiar aí o projeto nosso aqui do canal. Fabrício, nós somos gratos aí, né, pelo canal, N 360 graus, mais uma vez o nosso retorno, né, a gente sabe, eu sei que eu sou um ninguém tentando falar de alguém, né, tentando falar de alguém. Então a gente está muito feliz em poder cooperar mais uma vez aí, pode contar com a gente. O assunto hoje é um assunto que nós amamos, eu sei que tu compartilha desse amor também, né, é sempre muito agradável, né, conversar e comemorar sobre assuntos que a gente ama, que tange, né, esse amor pelas escrituras. Eu sei que tu compartilha disso. Ah, mas dá um spoiler do que você vai falar aí para nós segurar a audiência. O que a gente vai falar, tá? Nós vamos falar sobre a autoridade das escrituras sagradas, sobre a autoridade da Bíblia, tá? É isso que a gente vai estar falando, né? Será que nós temos abandonado a autoridade das escrituras? Será que nós temos acolhido, temos nos sujeitado? É a Bíblia a nossa regra de fé de fato, né? É a Bíblia que traz os termos daquilo que é o homem, a mulher, o casamento, a constituição da família, a constituição da igreja, das autoridades, da nossa vida inteira, né? Nós estamos sujeitos a isso. Então, se prepara aí para nós estar juntos embarcando nesse desafio aí. E vamos comer. Vou comer. Pessoal, então vocês já viram que o assunto aqui vai ser interessante. Não falo que é um assunto pesado, porque não é esse o termo, mas é um assunto que eu acredito que seja profundo e a gente aqui em 45 minutos, 1 hora e meia, não vai dar conta de trazer todos os esclarecimentos, mas vai deixar alguém com a pulga atrás da orelha, isso já é importante. E quero dizer para você que está ouvindo, o pastor Maninho veio aqui e eu dei a ele total liberdade para ele expressar a opinião dele. Se você discorda do que ele está falando, porque você pensa diferente, eu prefiro que você me procure ali no direct, aí no YouTube, e fala, cara, eu quero falar sobre o mesmo assunto que o pastor Maninho falou, sobre uma ótica diferente. Posso? Pode e deve. Eu prefiro isso do que ir lá para os comentários. Ah, esse pastor precisa estudar. Porque a linha tal. Não é nada disso. A intenção do canal não é essa. A intenção do canal é ouvir a maioria de opiniões relacionadas aos mesmos assuntos. E ele vai falar sobre a autoridade bíblica. Então, assim, tá? A liberdade vai ser dada a ele e eu peço que você também respeite o ponto de vista dele. Porém, logo no início ele já falou a respeito de um assunto que eu acredito que seja pertinente sim para a igreja, porque eu já conversei com várias pessoas de várias outras linhas de entendimento sobre religiões e nenhum nenhuma dessas pessoas com quem eu conversei, Maninho, me fala o seguinte: ah, em tal religião a gente questiona o que é ensinado.
A gente questiona o nosso livro sagrado, a gente questiona a nossa entidade, a gente respeita, né? Só que muitas vezes são religiões que a pessoa tem que fazer por obrigação, por doutrinação, por medo, mas eles fazem. Aí a gente vem para cá com essa tal liberdade cristã, que as pessoas também não entenderam o que é essa liberdade cristã, e acha que isso dá a ela direito de tentar tirar a autoridade da Bíblia. Por quê? Se eu tiro a autoridade da Bíblia, eu faço o que eu quero. Agora, se eu dou autoridade para a Bíblia, eu sou obrigado a aceitar isso. Teve um amigo, só um pequeno testemunho aqui, maninho, para você entender o que eu quero dizer. Um amigo, Sim. eu falando sobre as escrituras para ele, tudo tal, não sei o quê, parará. E ele sempre assim, não, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Aí eu peguei e falei, cara, conhecendo você, eu sei por que que você não quer saber da Bíblia. Você quer saber de qualquer outra filosofia, de qualquer outro tipo de pensamento. Porque conhecendo você, eu sei que quando você toma uma decisão, você toma uma decisão por inteiro, 100%. E você sabe que se você der voz e ouvido às escrituras, você vai obedecer o que está lá. E você não está preparado para obedecer o que está lá, então você prefere falar que aquilo não é uma verdade. Sim. Né? Então, vamos ver o que, que você vai trazer em relação a isso. Então, a partir de agora, é com você. Se eu Sim. tiver alguma dúvida, eu te pergunto. Se eu achar que alguma coisa aqui eu preciso fazer algum questionamento para quem está ouvindo e tal, 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 a gente vai batendo um papo aqui. E agora é com você. Manda Tá, bala. joia. Tamo junto. Então, Fabrício, e também a todos os nossos ouvintes, os irmãos, os amigos, né? Porque afinal de contas, o reino de Deus é um reino de amigos, né? Amigos do rei e amigos desse reino, né? Então, é muito pertinente esse assunto onde nós vamos falar da autoridade das escrituras. Uma das questões, pegando o teu gancho, a tua fala, Fabrício, mais importante nos credos dos grupos organizados religiosos, de religião, que é uma palavra que eu tenho muito cuidado. Ainda nos anos 90, quando eu estudava, eu lembro que um professor uma vez me exortou e falou assim, ó, a palavra religião, do latim, religare, conhecimento de todos nós, ela só pode ser usada no sentido singular, porque ela só pode ser aplicada em deferência ou em referência à pessoa de Cristo, Amém. como caminho, o único caminho, perdão, o único caminho até o Pai, a única verdade sobre o Pai, né? E a única vida dada pelo Pai no aspecto de Deus, a nossa amada Trindade, que é um outro assunto aí, né? Que eu sei Amém. que a gente, né? Concorda, enfim. O que é importante para nós estabelecermos uma das questões mais importantes de qualquer credo ou religião, tá? É a autoridade. Num ponto de vista muito, falo isso assim, muito significativo, tá? Porque eu preciso saber por qual autoridade nós acreditamos no que nós acreditamos. Quando nós proclamamos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de quem crê, eu entendo de uma forma muito simples que se uma pessoa receber o Evangelho, ela decidir pelo Evangelho, tomando uma decisão, ela saiba porque ela está decidindo, dizendo sim. Se ela disser não, ela saiba porque ela está dizendo não. Essa é a clareza da pregação. Nós, pregadores, nós precisamos sempre ter o entendimento do que implica a autoridade do que nós acreditamos. Por que nós cremos no que nós cremos? Por que nós ensinamos o que nós ensinamos? É a partir da autoridade. A gente também, nesse aspecto, a gente está falando da autoridade das escrituras, tá? Das escrituras sagradas, da palavra de Deus. Então, dessa forma também, nós não podemos concordar, né? E isso é uma anotação que eu fiz, pensando exatamente no que eu ia falar hoje com os irmãos, porque eu também recebi, né? Entendo dessa forma, que nós não podemos concordar sobre nada até que venhamos primeiro concordar de como nós devemos concordar. Qual é o parâmetro que nos traz, qual é a régua, né? O cânon, aí a palavra cânon entrando já nas escrituras, que nos traz o parâmetro do que devemos concordar e como concordar. Nós temos isso
nós, do cristianismo, nós, discípulos de Jesus, quanto filhos de Deus? Sim ou não? Sim. Sim. Um sim sonoro. E um sim que carrega essa aceitação de um governo sobre nós, quanto homem, quanto mulher, quanto casal, quanto família, quanto criação de filhos, que é a primeira instituição de Deus. Conversava contigo, né? A primeira instituição de Deus é a família, biblicamente falando, e também, da mesma forma, a igreja. Soteriologicamente, né, para a salvação, a igreja, o corpo vivo, a família da fé. Também, o que eu quero dizer sobre a autoridade das Escrituras, sobre a família, primeira instituição, e sobre a igreja, segunda instituição, e as únicas duas instituições onde Deus opera hoje na face da terra, por intermédio dele mesmo. O Espírito Santo é Deus. Vamos corrigir essa fala. O Espírito Santo é Deus. Uhum. Né? E tem autoridade de Deus, é um co-igual ao Pai e co-igual ao Filho. Então, vamos linearmente estabelecendo isso. Mas por onde que o Espírito Santo ele governa, né? Por onde que Cristo, assentado à destra do Pai, do trono, à direita, governam hoje a sua igreja. Cristo que foi posto como cabeça da igreja, que recebeu, que comprou a igreja com seu sangue derramado naquela cruz, né? Vicário, amor sacrificial. Da onde é que vem essa autoridade do Espírito Santo? Ele já estabeleceu. Cristo já estabeleceu. O Pai já estabeleceu. Vem das Escrituras Sagradas. Da autoridade das Escrituras. Então, o ponto de introdução que eu quero começar falando com vocês aqui é alguns questionamentos que nós vamos tentar desenvolver, desenrolar à medida que nós estamos conversando aqui, pensando as Escrituras, pensando sobre essa sujeição, sobre essa obediência, sobre esse amor, esse acolhimento da autoridade das Escrituras. Então, nós não podemos concordar sobre nada até que primeiro nós venhamos concordar de como concordar. Então, quais são os termos? Quem dá os termos da nossa aliança? É a palavra de Deus, é o próprio Deus. Lá no início de tudo, em Gênesis, disse Deus, a sua palavra. Então, desde lá a gente consegue ver, depois vem a escrita, Moisés escreve aquilo que ele ouve de Deus e vai estabelecendo desde o princípio os termos, os parâmetros. E a ideia central da palavra de Deus é exatamente o amor de Deus, no aspecto que Deus não simplesmente espera uma fé cega, meio insubordinada, meio, sabe, humilhada. Não necessariamente é isso que Deus espera. Deus espera que a gente tenha a maior forma de entendimento. E nós já falamos numa outra oportunidade, tu até deu o gancho aí, eu e tu, que a menor forma de entendimento é a obrigação. Mas a maior forma de Deus, a mais ampla forma de Deus de entendimento é o seu amor. Né? Isso é ipsis literis, como diz, né? Isso já é factual na vida de todo cristão. Não tem como tu não dizer, quando tu conhece ao Senhor Deus e a sua autoridade, tu não conhece ali o seu amor, tu não ganha sabedoria, porque tu vai temê-lo, vai saber que é coisa séria. Ninguém pode brincar com o nosso Deus. Esse é um dos motivos de nós entendermos mais sobre a autoridade de Deus, que se revela a nós pela sua Escritura Sagrada. Tem gente que acha que Deus é um cachorrinho dele, né? Porque fala, ó, agora você faz isso, eu determino isso, agora tem que ser assim, agora você pega o pauzinho, agora você senta, agora você rola, agora você me dá. Tem gente que acha que Deus é cachorro dela, né? Deterministas, né? Os que ficam declarando coisas sobre Deus. Eu decreto, né? Eu determino, são expressões tão desrespeitosas. Falo isso com respeito, viu? Não quero ser incongruente aqui, mas eu não imagino um Deus que simplesmente se sujeita à vontade humana. Pelo contrário, né? A sua autoridade, né? O seu cetro de justiça, do justo juiz, se manifesta a nós de forma clara,
a luz das Escrituras, que é lâmpada para os meus pés, luz para o caminho, é a tua palavra. O caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é o poder de Deus, é a autoridade de Deus para salvação, para edificação, para fundamentação. Né? Jesus falou: creia em mim tão somente, né? Vocês serão salvos, vocês não serão confundidos. Tantas coisas a gente podia citar aqui, né? Mas eu quero, antes disso, para concluir aqui essa parte de introdução, a guisa de introdução, algumas perguntas, tá? Não sei se nós vamos ter tempo de responder todas, mas que elas fiquem como reflexão. Às vezes não se faz necessário, nós não temos todas as respostas, a palavra de Deus tem. Então, até essa humilhação ou essa humildade, né, diante das Escrituras, quando eu abro as Escrituras, eu sou o mais pecador que eu tenho que conhecer, eu sou a pessoa que mais precisa ser corrigida, mais tem que se envergonhar do que eu tenho vivido, porque as Escrituras são um parâmetro, elas são um crivo, elas são os termos de como devo ser como homem, como pai, como marido, como amigo, como irmão, como filho, como profissional, né, como um ministro do Evangelho. Deixa eu aproveitar que você está Sim. falando. Esses dias eu conversava com uma pessoa também, e ela, assim, com toda humildade, eu tenho muita liberdade para falar com ela. Ela falou assim: Fabrício, beleza, tá legal, eu gosto de ouvir o que você está falando, mas me fala uma coisa: como você tem certeza? Olha só, ela perguntou assim: como você tem certeza que a Bíblia é uma verdade para você, e não as outras filosofias, os outros conceitos? Eu falei: olha. É porque a única filosofia e o único conceito, como você coloca, que me confronta, que mostra a porcaria de pessoa que eu sou, é a Bíblia. E a única que me pede mudança de vida. É por isso que eu sei que ela é a verdade, porque não me agrada. Eu não vou na igreja para me sentir bem. Eu não leio a Bíblia para me sentir bem. Ela falou assim: o quê? Nossa, Eu falei: porque as outras me conforta. Fala que eu devo ser o que eu quero ser. Não, aqui ela fala que eu devo ser conforme a régua, o prumo, o parâmetro que Deus instituiu. Doa quem doer, custe o que custar. É por isso que eu creio que é a verdade. Só, amém. só. Eu vou trazer as perguntas para nós Trague dar as. essa introdução. Então, de onde vem a autoridade da Bíblia? Primeira pergunta. Ela realmente é a palavra de Deus? São tudo perguntas que ao longo da caminhada A do gente ministério a escuta, gente né? ouve, né, Fabrício? A É, gente escuta. E é sempre atuais, né? Vamos combinar, né? São sempre atuais. isso aí. As pessoas que escreveram foram mesmo inspiradas pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus? Por que tantas pessoas, né, através dos séculos, reverenciaram este livro? A gente sabe que a Bíblia é viva, ela não é um simples livro, né? Ela é o livro eterno, é o livro vivo, é uma entidade que representa a autoridade de Deus, né? No código humano. É a maneira como Deus se comunica, estabelece seus mandamentos, ordenanças, promessas, né? Na eternidade passada, na presente e na futura. Então, ela é o livro que todos reverenciaram, perdão, para pontuar as áreas da sua vida. Por quê? Tem uma vírgula e um porquê, né? Por que que ela é esse livro, né? Depois, é possível, né, que a gente tenha perguntas que a Bíblia não possa responder. Essas perguntas são recorrentes. Tem mais perguntas, eu sei, né? Eu nem tenho a pretensão de ter as respostas, né? Mas uma coisa nós podemos já à guisa de entrarmos já no desenvolvimento, né? No desenrolar da nossa conversa aqui, a gente já pode afirmar sobre a Bíblia, né? A Bíblia, ela representa a autoridade de Deus escrita, comunicada, estabelecida para fundamentar o homem, para lançar os alicerces naquilo que o homem deve andar, os seus princípios e valores judaicos cristãos, no nosso caso, como ocidentais, mas muito mais do que isso, para gerar o que tu falaste aí, transformação de mente,
né? A metanoia, a famosa expressão grega, né? Modo de pensar, atitude de agir, né? É meio redundante, mas essa é a forma do grego ali, koiné. Então, é uma mudança implícita a partir da autoridade e da sujeição. E aí nós vamos entrar num ponto bem atual. A soberania de Deus com a responsabilidade humana. Que é fascinante para quem ama a luz das Escrituras. Porque, afinal de contas, como bem tu disse, se eu não me considero merecedor do inferno, se eu não me considero mal, vil, se eu não me considero alguém que realmente pode fazer mal para mim mesmo, para minha esposa, para minhas filhas, para a própria igreja, tem alguma coisa errada comigo. Eu não estou dizendo nesse espírito onde eu preciso encarnar o homem mau, não dessa forma. Eu preciso reconhecer a minha natureza adâmica, pecaminosa. Então, a hamartia entra aqui na teologia, né? Que digamos assim, é o fundamento, né? É o ensino, a doutrina do pecado original, que muitos desprezam, que já traz inicialmente, né? Naquilo que a gente conhece sobre o Evangelho. Deus, criação, o homem, a queda, Jesus, a redenção, salvação, né? E depois a eternidade no cumprimento do propósito eterno, aquilo que sempre foi. Então, esses 4 pontos, para mim, eu sinto a ausência na pregação no que tange a autoridade das Escrituras, porque nós, como pregadores, nós somos apenas meros carteiros, carregamos uma mensagem que tem autoridade sobre nós, sobre a humanidade toda, sobre governos, sobre a igreja, sobre a família. E essa mensagem, perdão, nós precisamos ser como homens que estão andando em meio a um sistema maligno, a um mundo já maligno, corrompido, governado por Satanás, porque essa é a verdade bíblica. E nós não podemos andar desarmados. Ou seja, cadê a tua espada, meu amado? Cadê as tuas armas? Vamos pegar nas armas. A oração, o jejum, a consagração, a santificação, tudo iniciada por Deus. A regeneração do Espírito Santo, o próprio avivamento, aqui é um parênteses, né? O homem não produz avivamento, pelo amor de Deus. Nenhum homem tem condição de produzir avivamento. Avivamento é algo restrito a Deus. Monergismo, somente Deus pode operar o avivamento na sua igreja, no seu tempo, no tempo que nós vivemos, através do seu povo, através da sua palavra, que vai como um espelho mostrar para o homem quem ele é e quanto ele precisa se arrepender dos seus pecados. Essa é a autoridade das Escrituras, meu amado, minha amada, para a transformação da mente, uma mente sujeita a Cristo, a mente de Cristo, para um coração novo, de carne, ensinável, quebrantado, não mais um coração de pedra, conversão dos maus caminhos, quebrantamento, uma mudança significativa de vida, onde a tua casa é afetada, onde o teu lar, melhor dizendo, né? A Bíblia trata do lar, não é o local, casa, é o lar, é a família, a igreja. Nós vamos saber se é um avivamento de fato, se nós vemos jovens ou velhos se arrependendo dos pecados, mudando de vida, pregando o evangelho, trazendo somente aquilo que tem autoridade para mudar o curso da minha vida. Que outra coisa Deus enviou para mudar a transformação do ser humano? Senão a sua palavra, o seu registro eterno. O Senhor Jesus, o Verbo encarnado, o Logos de Deus, ele vai dizer sobre si mesmo, em João, no Evangelho de João, capítulo 7, 8, ele vai desenvolver isso, ele vai dizer assim, ó, quem crer em mim, segundo as Escrituras. Ah, bom, então quer dizer, Fabrício, Aloísio, que eu não posso crer em Jesus do meu jeitinho, brasileirinho? Não, Não, amado, tu não crer, pode.
Crer até pode, agora se vai dar certo, já não sei. Porque daí o entendimento errado leva uma fé errada, que não é a fé genuína, não vem do alto, e os frutos errados, desculpa, É. consequências. Muito boa a tua colocação. Continua colocando aí. O que acaba acontecendo com a gente? Nós não prestamos atenção no texto, na escritura. Jesus está sendo categórico. Quem crer em mim, conforme diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O Espírito Santo. Ele está falando sobre o Espírito Santo. Porque ele olhava eles carregando aquelas, como é que se chama? Eu ia falar tigela, não, cântaros de água, né? Por causa que era o simbolismo ali, do deserto, onde a água, né, brotava para eles da rocha. E ali Jesus fala, ele sobe numa pedra, Fabrício, e diz: quem tem sede? A Bíblia diz que ele brada. Quem tem sede? Ele está bradando, pelo amor de Deus. Ele está dizendo: quem crer em mim, conforme diz o Papa Chico, o Buda, Confúcio, Maomé, Gandhi, Edir Macedo, o pastor Aloísio, local. Não, Aloísio gente, Pero, não. Aloysio Pero, muito bom. Não, não, não. Quem crer em mim, conforme diz as Escrituras. Jesus está colocando os termos, Fabrício, pelo amor de Deus. Jesus é um A cara gente não. legal, né? Jesus é um cara legal, não crucifica um cara legais. Quer ver Não. uma coisa? Eu estou aqui no litoral, aqui na plantação da igreja. Aí eu chego para ti, Jesus é um surfista legal, paz e amor. Cara, se a Bíblia não diz, a Bíblia diz que ele era pescador de homens, que ele ensinou os homens a pescar, lidou com pescadores, mas não diz que ele era um surfista. Desculpe, Mas embora ele pode, andou de pé mas pode vir sobre surfar as com nós, ondas. né? Não vamos aqui também, vamos foi meio alegórico agora, né? Andou de pé sobre as ondas. Olha aí, ó, É, viu? é. Já diria o nosso amado irmão Hernandes Dias Lopes, né? Não faça teologia no silêncio das escrituras. Isso é desprezar, isso é ser indiferente à autoridade da mesma, das escrituras. Quem fica fazendo teologia, alegorias, aonde a escritura não tem voz, onde Deus não tem voz, vai prestar conta. Bota na minha conta isso aí. Estou dizendo, vai prestar conta pelo que disse, porque Deus não disse. Então a gente precisa ter temor, a gente precisa ter sabedoria e reverência, mas também amor. Jesus vai falar em João 15: quem me ama guardará as minhas palavras. Ali está falando do que? Dos mandamentos, das ordenanças, também das promessas, mas sobretudo ele está falando das escrituras, amados. Jesus leu Isaías, pelo amor de Deus. Se Jesus, que era o verbo encarnado, o Logos de Deus, ele se dignou, se humilhou, né? Assumiu forma de servo, foi reconhecido em figura humana. Se ele se prestou a dedicar um tempo nos estudos, no aprofundamento, na sujeição às escrituras, para que se cumpra aquilo que foi dito, foi escrito, ele falou. Uau! Cadê esse nosso comprometimento com aquilo que foi escrito, Fabrício? Vamos fazer uns apontamentos aqui. A denominação, parece que ela pegou lá dos concílios da época da Igreja Católica Romana, né? Século III, século IV, para quem conhece, até o século V, teve vários concílios, né? E aí eles colocaram em pé de igualdade a tradição papal, a tradição religiosa, a igreja e a Bíblia. Bonito, né, filho? E parece que hoje os pentecostais, desculpa falar desse grupo, parece que hoje a igreja, o evangelicalismo, né, vamos melhor, né, o evangelicalismo brasileiro, de forma geral, está colocando a Bíblia no mesmo patamar de um pastor, pelo Uma amor de placa. Deus, de uma denominação. Gente, vamos acordar. Qual é o problema com a gente? Nós não estamos debaixo da autoridade das escrituras, mas estamos debaixo da autoridade dos homens, simplesmente, em nome de.
Eu Por faço favor. parte de um grupo, de um curso que eu faço, e esse curso está relacionado às coisas de Deus e tudo mais. E aí o que acontece? Você, só para você entender, tá? Como que o crente hoje, tá? Como que ele age nessas horas. Você vai lá e coloca um versículo. Versículo tal. Não tem peso nenhum, ok? Aí alguém depois vem falar, fulano de tal falou isso, e coloca o mesmo versículo que você colocou. Nossa, aí começa, porque é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Credibilizou. Credibilizou. Trouxe autoridade. Não, mas porque é o Desde fulano quando? que falou. Não, quem falou foi a É, Bíblia. foi a Esses Bíblia. dias, esses dias Bíblia eu, diz. esses dias eu estava no serviço e uma pessoa falou: você gosta do Paulo Sérgio Cortella, né? Aham. Você gosta dele e tal, não sei o quê. Olha essa mensagem. Filósofo brasileiro. Olha aqui, ó. Olha aqui essa mensagem dele, que você não tem que fazer o que é possível, você tem que fazer o seu melhor. Ah, vou fazer o possível. Não, você tem que fazer o seu melhor. E falando tal, 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 engrandecendo o Cortella, que eu não tenho nada contra aquele homem, eu gosto dele. Aí eu peguei e falei, cara, é lindo, maravilhoso, mas é um conceito que, para mim, existe há mais de 2000 anos. Porque através do testemunho de Cristo, Paulo escreve para uma igreja dizendo o seguinte: tudo que você for fazer, faça como se estivesse fazendo a Deus e não aos homens. Então é sempre tem que ser o seu melhor. O que o Cortella está Uhum. colocando aqui já é ultrapassado. Ele está apenas replicando o que um outro aprendeu, replicou, replicou, replicou e chegou até ele, e ele está replicando uma verdade que é bíblica. Mas a verdade bíblica Sim. não importa, importa que o Cortella falou. Não é Que ele desprezando o Cortella. credibilizou. Não é desprezando o Cortella, não. Não, e essa questão de credibilizar até a própria escritura, olha que nível que nós, esse teu gancho é maravilhoso. Olha o nível que nós chegamos na pregação e também nas conversações no meio do evangelicalismo brasileiro. Porque fulano citou um texto, parece que ele ganha credibilidade, texto bíblico. Citou Salomão. Citou Salomão, parece que ganhou voz, porque é o Cortella, o pastor Cortella ali da São Paulo, normalmente. O que quer dizer isso? Se eu preciso tornar a palavra de Deus atraente, se eu preciso chamar atenção para ela, tem alguma coisa errada comigo, não é com ela. Porque ela tem a sua autoridade, está implícita nela. A palavra de Deus é suficiente, autoritativa, ela é poderosa, ela não precisa de mim. Vou repetir. Deus usou ou não usou uma mula? Usa até hoje. Tá entendendo? Então, é apesar de mim. Eu tenho dito isso há anos, ô Fabrício. As pessoas que me conhecem, que me conheceu há cerca de mais recentemente, escutam isso de mim desde há uns 10 anos atrás. Eu sei que é apesar de mim, cara. Eu sei. A mensagem que eu carrego é maior do que eu. Só que as pessoas olham hoje o mensageiro, não olham a mensagem. Exatamente, parece que quer credibilizar, aí usa o nome, usa know-how, e já tem grupos fazendo Ó, isso. para você ver, tem agora. Eu não sabia disso, tá? Parece que é a segunda edição dessa premiação. Tem uma premiação rolando. Eu não vou falar nome aqui, porque eu não quero dor de cabeça. Sim, Só que levam essas pessoas para essa premiação, que é patrocinada por um desses caras que tem nome nesse evangeliquez da vida aí, para premiar a melhor voz, a melhor música, a melhor performance, o melhor enredo. Espera um pouquinho, não é uma disputa. O louvor no meio cristão não é uma disputa para saber quem canta melhor, quem canta pior, quem canta mais, quem canta menos. O dom foi dado por sim, quem? sim, Sabe? Ninguém está dando um troféu para Deus que permitiu que você o adorasse. sim.
Não, agora fazem premiação para quem canta melhor. Queridão, será que Esses, essa pessoa que recebeu o troféu tem a fotinha dela lá na geladeira de Jeová? Que ele fala, esse é meu preferido? Porque quando ele canta, imagina, realmente ele está me adorando? Será que é mesmo? Porque você vê as pessoas recebendo o troféu lá, só que você vê essas pessoas dando um monte de mau testemunho na internet depois. é que nós temos abandonado a autoridade das Escrituras, Fabrício, Para não ter que obedecer, em né? respeito a exatamente esse entendimento da onde ela vem, da onde vem a autoridade das Escrituras. A Bíblia veio da onde? Foi A escrita Bíblia de por fato homens. é a voz de Deus. Foi aquilo que a gente falou ali. Foi escrita por homens, Exatamente. Agora né? veja bem, se nós encontrasse Shakespeare, ele entrasse numa sala, nós ia levantar, fazer as honras, dizer que a gente se sentia honrado, apertar a mão dele, poxa, Shakespeare, ou Einstein, pode escolher aí o preferido da história, tá? Mas se Jesus entrasse numa sala, 100% homem, nós íamos cair de joelhos, prostrados, e nós íamos nos arrepender muito de como nós somos, porque ninguém que encontra Jesus permanece o mesmo. Essa é a autoridade que carrega a Santa Bíblia, meu irmão. Essa é a autoridade transformadora que a gente precisa resgatar, voltar, Fabrício. Nós precisamos voltar para as Escrituras. Nós precisamos chegar, concordar, que o parâmetro para nós concordarmos, que a gente não venha concordar até que a gente esteja diante, debruçados diante, nos humilhando diante das Escrituras Sagradas, da sua autoridade, do seu Uhum. conselho, da sua soberania, dos seus termos. Qual é o casal que tem prostrado o seu joelho e se debruçado à noite na cama para pedir um conselho de Deus sobre o seu casamento? Ou tem buscado aconselhamento aos seus pastores